Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta semana acadêmica de biotecnologia. Hoje vamos ter a nossa primeira entrevista com Flávia Sánchez, de Promix Biotech. Bom, Flávia, eu gostaria primeiro de agradecer por estar aqui, por aceitar o nosso convite e gostaria que, por favor, te apresentasse. Conte um pouquinho mais de você. Bom, então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Flávia Sanches, eu sou biotecnologista formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu me formei em 2021 e ingressei logo direto agora em 2022 no mestrado. Então, atualmente eu faço mestrado no programa de Bioquímica e Biologia Molecular, também na UFBA. Então, a minha trajetória acadêmica ela é toda dentro da UFBA, né? Sou nascida e criada aqui em Salvador, Bahia. E minha pesquisa eu faço vinculada ao Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular. Então, eu trabalho na linha de doenças neurodegenerativas. A minha pesquisa é especificadamente com isquemia. A gente tem um modelo de isquemia cerebral, né? Então, a gente estuda AVC isquêmico. E a gente tem um modelo de estudo e a gente testa alguns compostos naturais nesse modelo de estudo, né? E essa pesquisa envolve muita bioquímica, claro, biotecnologia também, né? Tem uma parte da pesquisa que é com bioinformática e neurociências, né? Que é a base principal da pesquisa. Então, essas são as áreas que eu tenho mais familiaridade, que eu trabalho hoje em dia, e que eu espero continuar trabalhando também lá no doutorado e, quem sabe, no resto, né? Bom, eu fiquei um pouco curiosa sobre essa relação que você fez entre a biotecnologia e as neurociências. Então, eu gostaria de saber mais sobre aquele interesse. Então, desde que eu entrei na área de ciência, eu sempre quis trabalhar com a neuro, né? Desde criança, assim, era uma curiosidade minha entender. Na minha família teve muitos casos de pessoas que tiveram AVC, e aí eu tinha muito interesse em entender o que estava acontecendo, né? Então, na verdade, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, é muito interessante isso, mas na verdade veio de um de uma curiosidade da infância, né? De entender o que estava acontecendo com o que aconteceu com pessoas na minha família que sofreram AVC. E aí eu sempre quis trabalhar na área de neuro, né? Quando eu entrei na biotecnologia, a única certeza que eu tinha é que eu queria ir para pesquisa na área de neuro. Então, desde cedo, eu já entrei em biotec sabendo que eu queria seguir para a área de neurociências. E na graduação, eu fui me aproximando desse laboratório que eu trabalho hoje em dia. Lá na UFBA tem dois laboratórios que trabalham com neuro. Um que é focado na parte cognitiva comportamental, que estuda as doenças psiquiátricas, né? Então, estuda depressão, estuda esquizofrenia, autismo, estuda também depressão. E o outro laboratório, que é o que eu trabalho, de neuroquímica, que foca em doenças neurodegenerativas. Então, eu trabalhei durante a minha iniciação científica toda, eu fiz 3 anos de C, foi toda com doença de Parkinson. E aí eu sempre pedia para o meu orientador, eu quero muito trabalhar com VC, quero muito trabalhar com VC. E aí ele me deu esse projeto, quer dizer, ele me deu o projeto não, né? Porque quem escreve o projeto é a gente, mas ele me ofereceu essa linha de pesquisa, né? Que ele já trabalha, então eu montei um projeto dentro da linha de pesquisa dele, com AVC. E aí, quando eu montei o projeto, eu queria que o projeto tivesse também a ver com biotech, né? Que tivesse também a ver com bioinformática, porque eu já tinha estudado isso também na graduação. Aí eu montei o meu projeto de dissertação todo dentro dessa linha. Então, meu projeto envolve várias técnicas de biotecnologia, de bioinformática, que também é uma biotecnologia, né? E aí eu fui juntando tudo nesse projeto. Então, no projeto de dissertação que eu tenho hoje, eu trabalho com tudo que eu queria trabalhar desde criança, né? É uma... Obrigada. É a minha realização, esse projeto. Eu adoro, adoro demais. Bom, agora vamos voltar assim um pouquinho no tempo e gostaria de te perguntar qual era a coisa que você mais gostava quando cursava biotecnologia. Então,
Eu consigo falar várias coisas que eu não gostava. Mas eu acho que o que eu gostava é assim, a primeira vez que eu entrei no laboratório de pesquisa, a gente recebeu treinamento, né? A gente recebe lá no laboratório um treinamento de biossegurança e tudo para entrar. E naquele momento que eu entrei no laboratório, aquele primeiro dia meu no laboratório, eu senti que o meu curso tinha me preparado completamente para ocupar aquele espaço. Então, isso era algo que eu gostava muito, porque eu acho que o curso de biotecnologia, ele prepara cientistas, né, de fato, com um foco muito grande para a área acadêmica, né? Então, tudo, desde apresentar um projeto, desde apresentar um seminário em uma aula, né, até fazer a pesquisa em si. Você entender não só de biossegurança, eu não sei como é a graduação de vocês, mas na UFBA a gente tem matéria obrigatória de biossegurança, né? Então, as matérias de biossegurança, matérias de métodos analíticos, né, que a gente aprende, matéria de bioquímica, de imunologia, de biologia molecular, né? E aí entra também as de engenharia genética, biologia sintética, nanotecnologia, bioinformática. Isso tudo foram matérias que de fato me ajudaram na pesquisa. Não só a entender a minha pesquisa, né? Interpretar bioestatística, por exemplo, super importante, interpretar os resultados que eu estava obtendo, né? Entender o que era aquilo que eu estava gerando. Então, tanto conteúdo teórico quanto conteúdo prático, quanto a dinâmica dentro do laboratório. Então, eu acho que esse era o ponto principal para mim do meu curso, foi esse preparo para ocupar aquele espaço. Aí já vem também um lado que talvez seja negativo para algumas pessoas, porque nem todo mundo que faz biotecnologia quer seguir a área acadêmica, né? Então, para quem quer ir para a área de indústria, eu já não sei se sentiria isso que eu senti, né? De se sentir tão preparado, pelo menos no curso da UFBA. Eu acho que eles preparam a gente perfeitamente para seguir a área acadêmica, mas não sei se para ir lá para o mercado de trabalho, ir para uma indústria, para uma empresa, eu me sentiria insegura com o curso que eu fiz, né? Mas também o meu foco sempre foi na área acadêmica, então para mim tá tudo perfeito. Então eu acho que esse ponto aí para mim era o principal. Eu senti que de fato o meu curso me preparou para ocupar o espaço que eu estou ocupando hoje. Então esse para mim é a grande vantagem do curso que eu fiz. Bom, agora sim você pode dizer aquelas coisas que você não gostava na sua graduação. Então, eu acho que o que eu não gostava tem muito a ver com a administração, né? A gente cresce ouvindo que estudar na Universidade Federal tem que estudar na Federal e etc. Pelo menos aqui, culturalmente, eu ouvia muito isso, mas ninguém te fala o que significa estudar numa Federal, né? E não é fácil assim. As burocracias, as coisas administrativas, essa ideia de hierarquia, né? De que professor pode agir ou falar de qualquer jeito com os alunos, isso sempre foi algo que me incomodou muito. Então, as coisas negativas que eu tinha a ver iam muito para esse sentido, assim, né? Muita burocracia, muita dificuldade de resolver os problemas, e mas isso é por parte da UFBA como um todo, tá? Não é só o curso de biotecnologia, isso é geral para todo estudante da Federal. É geral. Mas o outro ponto para mim que é muito importante aí, é focado mais na biotecnologia, é que a gente carece de um certo investimento dentro das aulas práticas. Então, a parte teórica era toda muito bonita, mas a parte prática eu acho que ainda deixa muito a desejar. A gente poderia fazer práticas mais efetivas, né, da graduação. Então, a gente tinha lá uma carga horária. Lá na UFBA, a gente tem 68 horas, na maioria das disciplinas, tem 68 horas de carga horária total. 34 para teórica, 34 para prática. Aí a gente tinha 34 de teórica e na prática a gente tinha estudo dirigido.
Aí você fica tipo, cadê a prática, né? E às vezes era por falta de interesse do professor, já aconteceu de ser, mas na maioria das vezes os professores queriam, mas não tinham condições de fazer, porque não tem estrutura, não tem infraestrutura para fazer. Então, imagine numa aula de engenharia genética você conseguir fazer um CRISPR. Ia ser o sonho, né? O sonho. Mas, assim, irreal, né? Irreal. E isso é algo que carece às vezes, né? A gente sente falta de botar a mão na massa e aprender. Então, acaba que a prática, quem faz iniciação científica acaba tendo no seu laboratório, né? De pesquisa. No meu caso, eu tive prática porque eu estava lá dentro do laboratório. Todo mundo tem que fazer estágio, então todo mundo acaba fazendo a prática no estágio, mas não em sala de aula, né? Então, assim, nanotecnologia, por exemplo, eu super queria saber como é que é, né, na prática ali. E a gente nunca viu, nunca pôde praticar aquilo. É tudo no papel, é tudo teórico, vendo vídeo, vendo etc, né? Então, eu acho que essa para mim seria o principal ponto negativo. Eu queria que a gente tivesse um investimento suficiente para fazer práticas efetivas, porque o curso de biotecnologia, ele é muito prático, né? Total. Então, eu queria que esse investimento fosse mais forte, assim, né? Que a gente tivesse condições. Mas isso daí já não é culpa dos professores, né? Nem do curso em si. É uma questão de investimento. É verdade, Flávia, isso acontece em várias universidades. Mas, bom, eu gostaria de mudar um pouquinho de tema por enquanto, só pelo tempo. Mas, enfim, um passarinho me contou que você, além de ser biotecnologista, claro, também é divulgadora científica. E criou um site que se chama Promix Biotech. Então, eu gostaria que você contasse como surgiu a ideia, que tipos de conteúdo podemos encontrar por lá. Ah, sim. Então, quando eu estava na graduação ainda, eu comecei a escrever meu TCC durante a pandemia. E era um momento assim que a gente estava de isolamento total, total mesmo. E eu tava tipo assim, meu Deus, se eu ficar sem fazer nada, eu vou ficar doida aqui, né? A gente tava vivendo uma situação surreal, tava todo mundo instável, né? E eu falei, eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa. E aí eu fiz a proposta para o meu orientador da iniciação científica da gente começar a trabalhar no meu TCC. E aí eu comecei a trabalhar no meu TCC e ele queria implementar uma técnica de bioinformática, que é a técnica de docking molecular, lá no laboratório. E aí ele falou assim, ó, Flávia, a gente quer alguém dentro do laboratório capacitado para realizar essa técnica aqui. Você poderia aprender a técnica e fazer disso o seu TCC, né? Aplicar a técnica no seu TCC e juntar tudo isso aí. E aí eu falei, tá bom, bora lá. A base de bioinformática, ela tinha sido toda da parte que a gente chama de bioinformática tradicional, que vai falar de alinhamento, de árvore filogenética. Então, no curso de biotecnologia na UFBA, o nosso foco na bioinformática é esse. Você aprende a usar o BLAST, você aprende a fazer uma árvore filogenética. Você não aprende a parte de bioinformática estrutural, que é de modelagem, de docking, de dinâmica. A gente não aprende essa parte. E aí eu comecei a aprender sozinha. E menina, tinha horas assim, sabe, que eu falava, meu Deus do céu, sabe que é tudo dá errado? Todos os erros possíveis aconteceram comigo. Eu tinha problema para instalar os softwares, eu tinha problema para botar os softwares para rodar, eu tinha problema para interpretar os resultados. Assim, cada etapa que eu fui passando foi um transtorno na minha vida. Tinha horas assim que eu não aguentava mais e dava erro, dava erro, dava erro. Eu tinha vontade de chorar, jogar meu computador pela janela. Tinha vontade de mandar um áudio para o meu orientador e falar: professor, não sou capaz de fazer isso. Desista, desista, não sou capaz, tchau, não quero mais. E aí eu cheguei, teve uma vez que eu sonhei com a resposta que eu precisava. Eu tava tentando fazer um negócio, não tava rolando. Aí eu desisti, falei, eu vou dormir, porque eu já não consigo mais. E aí, no sonho,
eu sonhei fazendo tudo que eu tinha que fazer. Na hora eu acordei, liguei meu computador, eu fiz tudo lá, o negócio deu certo. Eu falei, olha que parte do negócio desse. É, e aí, eu tive muita dificuldade de aprender, né, durante esse processo. Eu procurei muitos cursos online, né, na Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma, né, que tem muitos cursos online, e eu não achei nada assim disponível. E aí eu fiquei assim, nossa, como é difícil aprender isso, né? E durante a pandemia, muita gente recorreu à bioinformática. Já que a gente não podia ir para a bancada dentro do laboratório, muita gente começou a olhar para a bioinformática e fazer experimentos em sílico. Então eu falei, talvez aí tenha alguma coisa, hein? Né? Eu tive tanta dificuldade de aprender tudo isso, será que não poderia criar um espaço para compartilhar tudo isso que eu aprendi com pessoas que queiram aprender também, mas também não sabe por onde, não sabe como começar. Então foi aí que eu tive a ideia de criar esse espaço. E aí eu criei a Promics, que que é um Instagram, né? E lá eu posto alguns conteúdos sobre bioinformática. Eu fiz um grupo no Telegram para a galera que quer ficar mais próxima de mim. Então, muita gente me manda perguntas no privado, às vezes mandam perguntas no grupo, e aí, como o grupo tem muita gente, tem gente que acaba, né, ajudando uns aos outros, assim, então é bem legal essa troca. Já teve gente que conseguiu fazer parcerias lá mesmo dentro do grupo, né? Algumas técnicas de bioinformática requerem um computador um pouquinho mais sofisticado do que o computador que a gente tem em casa. Então, alguns laboratórios têm a estrutura, e aí, conversando um com o outro, às vezes consegue. Será que dá para você fazer essa análise para mim aí no seu computador? Eu boto seu nome no meu artigo. E aí começa, entendeu? Então, é bem legal isso. E aí eu fico feliz de ter criado esse espaço, né, para ajudar a galera que quer aprender, que quer acrescentar isso na sua pesquisa, né? Tem gente que faz pesquisa inteira com bioinformática, no meu caso, é uma parte da minha pesquisa. Independente disso, eu fico feliz de poder ajudar, né, todas essas pessoas, seja da graduação, seja da pós-graduação. Então, eu comecei a oferecer, eu fui convidada por uma empresa para oferecer cursos sobre isso, né, na empresa. Então, a empresa oferta esses cursos. Eu já dei mais de uma vez, eu acho, cursos. Já fui convidada para ser colaboradora de linhas de pesquisa de outras universidades. E aí eu faço cursos dentro do próprio laboratório para a galera do laboratório, sabe? E aí eu vou ensinando a galera como fazer docking, modelagem, dinâmica e tal. Então, foi muito legal, assim, para mim, sabe? Eu tive muitas oportunidades depois que eu criei esse Instagram. E eu tô tendo um retorno muito legal, assim, muito mais do que eu esperava até. Eu não posto com tanta frequência lá, porque quando você faz pós-graduação, você é uma pessoa muito ocupada, é sinônimo, né? Você faz pós-graduação, você é uma pessoa ocupada. E a minha prioridade é a minha pesquisa, claro. Para mim, cuidar do Instagram tem sido tipo um hobby. Eu gosto de fazer os flyers, né? Os posts, os carrosséis que eu posto lá e tal. Para mim tem sido tipo um hobby. Então eu faço nas minhas horas vagas. Eu não posso fazer o tempo todo. Sim, eu achei muito legal que você nos contou toda a tua trajetória e também, bom, você me fez lembrar de um filme que se chama Mãos Milagrosas. Eu adoro aquele filme. Quem não viu, por favor, assista. Eu recomendo, na verdade. Mas enfim, já para encerrar, vou fazer uma última pergunta nesta primeira parte. E seria, por que Promix? O que significa Promix? Ele veio da minha cabeça, eu tentei juntar, só que eu pensei em inglês. Então eu pensei em proteína em inglês, e bioinformatics em inglês, e aí tipo eu juntei e proteômica, porque eu estudo, né, do conteúdo. Foi essa maluquice toda da minha cabeça. E um belo dia, disseram para mim lá no laboratório que o nome Promix lembra promíscuo. E é muito engraçado. E eu falei, nossa, olha, se fosse promíscuo, teria muito mais seguidores, eu tenho certeza disso.
tenho certeza disso. E aí um amigo meu falou assim, ó, agora você vai ter que mudar o nome, né? Porque você não vai continuar com o nome desse. Eu falei, agora que o nome ficou engraçado, você acha que eu vou mudar? Mas não dá pra mim, vai ficar isso daí. Mas assim, na minha cabeça nunca passou que parece compromisso com a gente. A galera é muito criativa, de fato, né? Pra besteira, a nossa cabeça, ó, pensa rapidinho. Então é isso, eu tentei brincar com esses nomes e juntar. Não, promíscuo não tava no meio, mas acabou aparecendo, né? Enfim. Mas foi isso, foi assim que surgiu a ideia da Promix, né? E que surgiu o nome e tudo. Foi mais ou menos isso.